Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre o Rei Arthur, se era mito ou realidade. O Rei Arthur é um dos temas mais populares da Idade Média. Ao lado das cruzadas, do Robin Hood, das feiticeiras e magos, a lenda do bretão cristianizado perpassou séculos até chegar aos dias de hoje, seja em filmes, séries ou romances históricos. Mas Arthur realmente existiu? A resposta para essa pergunta é não. E sim, pois esse não é uma resposta definitiva para esse caso. Historicamente, não há comprovação da existência do Rei Arthur como conhecemos atualmente, e se ele existiu foi um Dux Bellorum, isso é, um chefe guerreiro bretão que lutou uma série de batalhas contra os saxões, povo que ocupou a Bretanha, atual Inglaterra, no século VI. A batalha mais importante teria acontecido no Monte Badon, ainda no século VI, antes da conquista saxã. Essas informações foram dadas por Nennius, um monge e escritor que viveu mais de 200 anos a suposta existência de Arthur. Se existiu um Arthur, ele não possui a imagem romantizada que temos dele. Ele não era rei, não tinha sua cavalaria perfeita em Camelot e não tinha uma espada sagrada. A época histórica dos séculos V e VI era de fim do Império Romano do Ocidente e com a instalação dos povos germânicos na Europa. Nesse período não havia os imponentes castelos de pedra, que são do século XI, e nem os cavaleiros que deveriam defender os fracos, os pobres e o cristianismo segundo o desejo da Igreja Católica. Mas se Arthur foi real, de carne e osso, isso pouco importa num primeiro momento. O mais relevante é nos perguntarmos como e por que houve a construção desse mito. E mito é um sistema de interpretação simbólica da realidade, ligado aos sentimentos e emoções que visa dar coesão e determinada coletividade. Nesse sentido, Arthur foi um importante modelo de coesão para os bretões conquistados pelos saxões no século VI. Para eles era fundamental a ideia de um rei forte que um dia iria voltar e expulsar os invasores de suas terras. Daí o surgimento de uma série de relatos sobre este rei proveniente do país de Gales, foco da resistência contra os dominadores. Ao longo da Idade Média, Arthur, um bretão de origem céltica e provavelmente não cristão, foi romanizado, transformado em rei cristão invencível e num árbitro dos outros nobres. Também foi visto como possuidor de um reino e de uma cavalaria perfeita que se reunia em torno da Távola Redonda, uma mesa ao redor da qual os nobres se sentavam como iguais. Pouco se sabe sobre o monge Nennius, o primeiro escritor a falar de Arthur. Nennius escreveu em latim um importante livro chamado Historia Britonum, a história dos bretões, por volta do ano 800. Nele, Arthur aparece como um grande guerreiro com o nome romano de Artorius e que teria vencido 12 batalhas contra os saxões. Um outro documento latino do século X, o Annales Cambriae, Anais da Câmbria, confirma as informações de Nennius e apresenta as datas da principal batalha de Arthur e de sua morte. A comprovação não indica por si só que os dados de Nennius sejam verídicos. Os locais das principais batalhas, por exemplo, são imaginários. Os anais afirmam que no ano 516 ocorreu a Batalha do Monte Badon e que em 537 houve a Batalha de Canlan, na qual Arthur morreu juntamente com Mordred. A obra de Nennius visa mostrar por que os bretões foram dominados e, segundo ele, isso ocorreu devido ao paganismo, como forma de punição de Deus aos seus pecados. Outros textos também apresentam uma ideia de decadência do povo bretão. Fica bastante clara na narrativa de Nennius a preferência divina por Arthur. É devido ao fato de ser fiel a Deus e à Virgem Maria que Arthur emerge como vencedor das batalhas. A obra de Nennius não relata a morte de Arthur, só nos anais que explicam como morreram Arthur e Mordred. Na narrativa do monge Nennius, porém, fica claro que os bretões acabaram por ser derrotados devido à culpa e pecado de seus governantes. Aqui acaba tudo sobre o Arthur como personagem histórico e talvez real. Agora começa a construção da lenda de Arthur. A obra de Nennius foi apropriada mais tarde, no século XII, pela dinastia anglo-normanda. Se para Nennius Arthur foi só um guerreiro, melhor sentido ainda soube dar a ele Geoffrey de Monmouth, que trabalhava por encomenda dos novos dominadores da Inglaterra. Geoffrey, assim como Nennius, era proveniente do país de Gales. Foi eleito abade de Saint-Azap por volta de 1151 e morreu provavelmente em 1155, ano em que sua obra História dos Reis da Bretanha foi traduzida do latim. Assumindo os elementos apresentados em História dos Bretões, Arthur, na obra de Geoffrey, é ainda invencível, só que não é mais um simples guerreiro. Sob a pena do abade, ele se tornou um rei cristão invencível, conquistador de 30 reinos e até do Império Romano que ele exigia tributos.
Com a morte de Uther Pendragon, que havia conseguido a unificação da Bretanha, seu filho Arthur é coroado às pressas aos 15 anos com o intuito de evitar uma invasão saxã. As primeiras ações de Arthur demonstraram generosidade e carisma pessoal. Assim, sua coragem e bondade faziam com que todos o amassem. Arthur distribui entre os seus súditos os bens existentes no reino e, quando estes terminam, inicia uma política expansionista justificada pelo desejo de lutar contra os saxões pagãos que haviam tomado parte da Bretanha. Dessa forma, evitaria a invasão e garantiria a reunificação do reino. O texto produzido por Geoffrey de Monmouth para os normandos foi uma encomenda da corte do rei Henrique I da Inglaterra. A obra é dedicada ao conde Roberto I, filho ilegítimo de Henrique. Geoffrey usa livremente suas fontes históricas sem se preocupar em ser fiel ou respeitar o seu conteúdo. Seu texto pretendia valorizar o glorioso passado dos bretões, identificando-os aos normandos, os quais se apresentavam como continuadores da linhagem bretã por meio de seu mais nobre representante, Arthur. Geoffrey de Monmouth apresenta várias descrições do Arthur cristão. Fala inicialmente de seus armamentos, o capacete de ouro onde estava gravada a figura do dragão e seu escudo, Prydwen, no qual havia uma imagem da Virgem Maria em que ele sempre pensava nos combates. Arthur possuía ainda a sua espada de grande valor, Calibur, que tinha sido fabricada na ilha de Avalon, e na mão direita utilizava a lança chamada Ron, que era longa, larga e feita para massacrar os inimigos. Fica bem claro na história dos reis da Bretanha a intertextualidade com o texto de Nennius. Durante a Batalha do Monte Badon, Arthur vence 960 homens em um único dia, graças ao fato de carregar consigo a imagem da Virgem em seu escudo. A morte de Arthur ocorre devido à traição de seu sobrinho, Mordred, que usurpa o trono quando ele estava em Roma. Até então, o invencível Arthur é mortalmente ferido na luta contra ele, sendo levado à ilha de Avalon para curar seus ferimentos. A obra de Geoffrey apresenta todos os elementos da lenda arturiana que se tornariam clássicos e sempre presentes. Arthur, como rei, antes de se casar, teria tido um romance com sua meia-irmã por parte de mãe, Morgana, com quem teria o seu filho-sobrinho Mordred. Apesar de um pouco mal visto pela Igreja Católica, relações entre parentes sempre foi muito comum na nobreza da Idade Média. Mas o que foi considerado condenável nesse caso não foi a relação de incesto, mas sim por ser um filho gerado fora de um casamento. Como então se explica a figura do exemplo de herói cristão diante de tudo isso? Pior ainda, como um rei cristão pode usar armamentos com feitiçaria pagã, como sua espada e lança, e ainda se consulta abertamente com um feiticeiro pagão chamado Merlin? Aí que entra a construção de uma história em que o cristianismo vence o paganismo durante a Idade Média. Desde o início, Arthur é apresentado como um rei dividido entre sua origem celta e sua fé católica. Sim, ele é o rei cristão por excelência, mas também porta armas pagãs e se une a pagãos muitas vezes. Mas Arthur faz isso em nome da justiça. Ele aproveita o que o paganismo pode oferecer para combater as injustiças em nome da fé cristã. E por isso ele tem sempre o seu escudo com a figura de Maria para provar sua cristandade inabalável. Arthur então se apresentava como um pecador e exemplo de má conduta algumas vezes para educar a nobreza da Idade Média. E é por causa de seus pecados que ele precisa se redimir de alguma forma. Ele se casa com Guinevere, uma fervorosa cristã que estará sempre lembrando de qual caminho ele deve seguir. Ao lutar contra o seu sobrinho/filho, Mordred, Arthur está ali expiando o seu maior pecado, morrendo por causa dele também, se sacrificando para corrigir o seu erro do passado. Lembrando que o pecado não foi ter um filho com sua irmã, mas sim que isso aconteceu fora de um casamento. A partir daí, nos séculos posteriores, novos elementos foram sendo incorporados na lenda arturiana. O cavaleiro Lancelot foi uma criação tardia por poetas franceses, para que a França se inserisse nessa história ao lado dos ingleses. E para sacanear um pouco os ingleses, pelo que Lancelot, um personagem francês, ficou famoso, justamente por seduzir a esposa de Arthur. Claro que isso é escrito como um amor proibido, típico da corrente do romantismo europeu, em que ambos se sentem culpados, mas de qualquer forma o adultério acontece. E nas histórias que foram sendo criadas mais tarde, Lancelot aparece já com frequência, como se sempre estivesse na história desde o início dos tempos. Podemos ver que não existe uma visão única sobre quem foi Rei Arthur. Vemos, porém, que alguns elementos são ligados a ele.
Quando considerado rei, é visto sempre como um bom monarca e em sua corte se reúnem os melhores cavaleiros do mundo. Seu reino, localizado em Camelot, é próspero, o rei é justo e amado por seus cavaleiros. Nas primeiras narrativas, Arthur aparece como exemplo de guerreiro invencível, ideia que continuará a prevalecer nas obras que circularam posteriormente. Outros textos darão mais importância à bravura e às aventuras de seus cavaleiros, como o cavaleiro cortês sempre fiel à sua dama, como Lancelot do Lago. A partir do século XII, quando vários poemas foram colocados em prosa, o mais importante na aventura arturiana passa a ser o aspecto religioso representado pelo Graal, o vaso que só pode ser encontrado pelo cavaleiro virgem e sem pecados Galahad, o oposto de seu pai Lancelot. Arthur, mesmo considerado o melhor rei do mundo, ainda é um pecador e por isso deve ser sempre conduzido pelos clérigos. Hoje a saga arturiana continua exercendo um grande fascínio sobre nós. Livros como As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, auxiliaram a popularização das histórias de Arthur. Outros romances como As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, mostram que o interesse por Arthur e seus cavaleiros está mais vivo do que nunca. As Brumas de Avalon é o livro que mais tenta ser fiel às primeiras lendas arturianas. O mais interessante é que toda a história é contada a partir de uma perspectiva feminina, a de Morgana. Arthur ainda é filho de Uther Pendragon e meio-irmão de Morgana. Os dois são separados ainda muito novos. Morgana vai para a ilha de Avalon para ser treinada como sacerdotisa da grande deusa. E Arthur é criado por Merlin, que age como seu tutor. Quando os dois completam 16 anos, passam por um rito de passagem seguindo as tradições celtas. Morgana deve realizar uma cerimônia sexual com o Gamo Rei. O Gamo Rei é o vencedor de uma corrida que acontece entre os jovens que estão passando pelo seu rito de passagem, que consiste em se vestir como o deus Cernunnos, com máscaras cheias de chifres e perseguir um cervo na floresta. O primeiro que pegar o cervo é condecorado como o Gamo Rei. Quando o Gamo Rei e Morgana participam desse ato sexual sagrado, ambos estão de máscaras e não sabem a identidade do outro. Depois é revelado que o Gamo Rei vencedor daquele ano era Arthur, irmão de Morgana. Essa foi uma maneira da autora de justificar um incesto para um público mais moderno, alegando que a relação ali foi acidental, já que Arthur e Morgana não sabiam quem era quem. Dessa união nasce um menino que se chamará Mordred. As Brumas de Avalon seguem então a fiel lenda com a introdução de Guinevere, nobre que se casa com e que o mantém ligado à fé cristã. Acontece também um relacionamento com Lancelot, mas de uma outra maneira, com o próprio consentimento de Arthur. O que acontece nessa história é que eles praticamente formam um trisal. Arthur e Guinevere queriam ter um herdeiro, mas não estavam conseguindo. Arthur, sabendo que a esposa estava demonstrando sentimentos para Lancelot e que seu amigo também nutria um amor por ela, acaba chamando os dois para os aposentos do rei e vão para a cama os três juntos. Guinevere ainda pergunta se Arthur tem certeza de fazer isso e ele responde: sim, pois dessa maneira não haverá dúvidas de que essa criança foi gerada na cama do rei. E a história segue com Mordred traindo Arthur, os dois se enfrentando, com Arthur matando Mordred, mas sendo ferido mortalmente, o que faz com que ele seja levado para Avalon e que sua espada retorne ao lago. Já em As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, temos o relato mais pautado na realidade possível. O autor, sendo um historiador medievalista, se baseou em todo o contexto da época da saga arturiana para criar um rei Arthur condizente com os primeiros relatos. Arthur é representado como um grande guerreiro, mas é filho ilegítimo de Uther. O rei Uther finalmente consegue gerar um herdeiro, que chama de Mordred, mas pouco depois o rei morre e então Arthur é forçado a assumir o trono como regente. O conflito entre pagãos e cristãos é muito presente nessa obra, mostrando um Arthur que tenta unir os dois lados. Merlin é apresentado como um típico druida da época, sendo respeitado por todas as tribos celtas e temido pelos cristãos. Guinevere é apresentada não como cristã, mas como uma profunda adepta do paganismo que tem ódio da Igreja Católica e que participa de vários rituais pagãos, dançando pelado e tudo. Talvez seja a melhor representação de Guinevere de todas. E Morgana, irmã de Arthur, ainda é uma sacerdotisa, mas perde sua importância em virtude do aparecimento de Nimue, uma jovem feiticeira que ganha bastante destaque. A saga é contada a partir da perspectiva de Derfel, um jovem que se torna cavaleiro de Arthur, que ainda é representado como um guerreiro incrível e um monarca bondoso e justo.
Várias reviravoltas acontecem na história, até o derradeiro final, em que o jovem Mordred luta contra Arthur e os dois morrem em batalha, cabendo a Derfel registrar toda a história anos mais tarde, quando ele se encontra já idoso. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Respondendo à pergunta inicial, Arthur realmente existiu. Sim, ele existiu como um guerreiro bretão, segundo os registros de Nennius, mas não, ele não existiu, porque toda a construção de Rei Arthur foi feita através de uma ficção do imaginário popular da época, da Idade Média, principalmente para educar a nobreza como se portar. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem, deem um like, compartilhem, acessem as outras aulas de história e não esqueçam, lavem as mãos.